E aí, nesse vídeo vou falar sobre como que hardeniza a conexão usando Tor, como configurar no iptables e também algumas outras configurações de rede para hardenizar a rede da distribuição Linux, no caso aqui é um Debian da última versão, e utilizando essas configurações para mandar todo o tráfego redirecionando para a rede Tor, o DNS, e hardenizando as configurações. Então a primeira configuração aqui é o script que vai rodar, no caso, toda a configuração do iptables. Esses scripts na internet tem muitos. O Blackart tem, existe também do Parrot, que, se não me engano, é o AnonSurf, e entre outras distribuições, tem configurações parecidas com esse script. Então aqui está um script que eu fui montando, pesquisando e montando esse script. Ele é enxuto. Aqui tem as portas que é utilizada, a Tor Port 9040. Aqui está o exclude, que é o IP classe C, classe B e classe A, que são os IPs inválidos de redes LAN, Local Area Network. Aqui está para limpar as tabelas e as chains do iptables, que é o NetFilter, na verdade, né? Aqui para redirecionar todo o tráfego para a Tor UID. O Tor UID é o Debian-Tor. Para ver o Tor UID é cat/etc passwd é Tor. Ali está o ID do Tor. É "-j return. E toda a configuração, redirect 5353. Dá para pôr 9053 aqui na configuração do Tor RC, mas já manda toda a conexão para o Tor, todo o DNS de uma vez. Então, 5353. E aqui também Tor UID redirect para 53. Aqui no caso, são redirecionamentos para os sockets, que é no caso da 9050. São os sockets do Tor, que é essa rede virtual que vamos configurar no Tor RC. Aqui está um loop for para os excludes dentro dessa conexão aqui com o loopback, e o Tor exclude são esses IPs inválidos. Aqui tem todo o redirecionamento do Synchronize do TCP para o Tor Port, do DP e do ICMP também. E aqui está o State Established Related Accept. Quando está estabelecido e related, ele vai aceitar dentro de todo esse túnel criptografado, vamos dizer assim. E aquele output reject, ele rejeita, né, o que não é para sair ali daquela conexão. Indo para o Tor RC, então, /etc, Tor RC. Aqui está as configurações: Virtual ADDR Network, que é aquela endereço virtual, 10.192.0.0/10. Automap Host on Resolve, que é da questão do DNS. Transport é 9040, SockSport 9050, DNS 53. Control Port é opcional. E aqui os circuitos também, se quiser colocar isso aqui, também pode ser. Aqui no caso é a bridge. No caso da bridge, é só requisitar uma bridge, colocar essas configurações aqui, OBFS4, tem que instalar o OBFS4 proxy, no caso aqui, ó, ele fica neste caminho absoluto, managed, e aqui a bridge. No caso dessas bridge, eu coloquei aqui no final, já vem com essa flag aqui, IAT mode, Inter Arrival Time. Isso aqui é uma obfuscação, ele vem em zero é desligado. Então tem o 1 e o 2. Eu coloquei em 2, que é o mais avançado. É a obfuscação mais avançada. Inter Arrival Time. Ele usa o tempo para fazer preenchimentos nesse tráfego, obfuscando de forma avançada, para que o tráfego não fique de forma... os padrões não sejam identificados naquele tráfego de rede. É para isso que serve. No caso aqui são os nodes excluídos do requisite nodes ou exclude nodes. Os dois são os 5 olhos, 9 olhos, 14 olhos. São alianças. São alianças internacionais. A questão aqui é a seguinte: se a sua bridge estiver em um desses países aqui, não vai funcionar a bridge. Porque se tiver aqui, por exemplo, na GB, que é Great Britain, que é o Reino Unido. Então aqui no caso, a bridge está lá, por exemplo, e está ativado isso aqui. Não vai funcionar a bridge. Daí tem que desativar a bridge para poder funcionar a exclusão dos 14 olhos. Isso aqui, existem várias visões sobre isso aqui. Claro que eles recolhem os dados, são alianças internacionais, fazem esse recolhimento de dados de forma massiva. Aqui são os counter codes.
Existem, na verdade, alianças muito maiores que os 14 olhos. 14 olhos é só um nome. Dependendo do modelo de ameaça, onde que vai passar esse tráfego, existe outra visão sobre isso. Porque se você desativa isso aqui, então é menos nós que ela vai passar. Existem várias visões sobre isso. É um assunto que nem VPN e Tor. Uns usam VPN sobre Tor, outros não, outros falam que é melhor usar Bridge. Então cada um tem a sua visão e testes e mais testes, e cada um também tem o seu modelo de ameaça. Outra configuração é sysctl, aqui no caso, /etc sysctl, no meu caso é 99 menos sysctl. Então é vim, entrar nesse arquivo, aqui tem várias configurações de rede, hardenizando a rede. No caso aqui, desativando o IPv6, são várias configurações de desativar o IPv6. É ativado aqui no caso, a opção e 0 é desativado. Então, NET IPv4 TCP 5 cookies 1, aqui uma RFC ativada, aqui no caso Accept Redirect 0, enfim, são muitas configurações. ICMP também, bloqueando o ICMP, ICMP Echo Ignore 1, no caso aqui, Martian são logs de anomalias que podem acontecer na rede, ele gera logs, chamado Martians. Enfim, Route Flush 1.1 e IPv6, mesmo com o IPv6 desativado aqui, ativar essas opções aqui embaixo. Enfim, são várias opções. Onde que eu peguei essas configurações? Aqui, no caso do GitHub, BlackArt, TorCTL, Blob Master TorCTL. Aqui tem toda esse... É um script, na verdade. Eu não copiei esse script completo porque não vem o caso. Eu peguei as configurações principais. Aqui está o TorRC, bem mais opções, se for analisar. E aqui tem todas as configurações do IPTables, que são as principais configurações. E do sysctl, então são muitas, também não peguei todas. Enfim, tem que analisar e fazer testes. No caso aqui, por exemplo, depois de configurar tudo isso, /etc resolve.conf. Aqui também uma configuração muito importante, name server 127.0.0.1, que é para mandar pelo loopback. Então, o sysctl seria, no caso, sysctl para colocar ativo aquilo lá. Então, seria sysctl-p, e aqui toda o caminho do sysctl. E também lá no caso do resolve.conf seria chattr mais i/etc resolve.conf. Daí ele fica imutável, né? Para não mudar, nem o root não muda isso aí. Outra configuração interessante seria a questão do MAC address também. Eu uso aqui, no caso, na configuração de network interfaces, eu uso aqui no caso uma bridge. No caso é AutoBR0 e FaceBR e NetStatic, ou seja, eu crio uma bridge port com a porta real, criando essa BR0, que ela vai ganhar o MAC address da BR0, no caso dessa bridge ports. Bridge utils é o pacote da apt-get, está o bridge utils. No caso aqui está configurado aqui o IP e tal da rede, cada rede tem a sua configuração. Existe outra configuração no caso da porta real, no caso do RJ45 real, da placa de rede real. /etc systemd network 01-mac.link. Isso aqui tem muitas configurações que dá para fazer desta forma aqui. Muitas. Mas, aqui no caso, você coloca match em cima ali, match, e coloca permanente, em maiúsculo, MAC A maiúsculo, address, e o MAC real, e link MAC address policy random. O que vai acontecer? Depois de reiniciar a máquina, obviamente, o systemd vai mudar. Eu vou colocar aqui IPCA. Aqui no caso é o aleatório random e aqui é o caso real. Ele vai aleatorizar também da MP4S0. E a BR0 já tem o próprio dela, que não é o real, obviamente. Então fica uma coisa bem segura mesmo, uma configuração muito boa. Mudar o MAC address ou MAC spoofing, tem muitas configurações, dá para fazer o próprio script, dá para usar o MAC changer, muitas, mas aqui no próprio sistema já tem essas configurações. Tem o Network Manager, que também tem opções de configuração disso, entre outras e outras configurações que dá para fazer. System, TTL, Start, Tor, depois de iniciar o Tor, todas as configurações já feitas, dá para usar o Nix. O Nix é mais um software do conjunto de ferramentas do Tor. Então, aqui no caso, a Tor é a versão que eu estou utilizando do daemon do Tor.
Aqui pode estar escrito obsoleto ou obsolete. Existe uma forma de instalar o Tor, que eu acho bem interessante, que seria compilando o binário. Então vai lá onde está, aqui no caso é dist.torproject.org. Baixa a última versão do Tor, e daí coloca, dá um tar ali, descompacta, entra, ponto configure e make. Depois coloca na pasta onde ele está. Qual que é a pasta no caso aqui? Where is Tor? É aqui, ó, o srsbin Tor. Copia para lá, ele vai, o srbin Tor também, ele vai estar configurado para rodar no systemctl start Tor. Daí ele fica recommended aqui em cima. No caso, a bridge também vai aparecer aqui em cima. Aqui, no caso, bridge. Está sendo utilizada a bridge. Outras configurações que eu recomendo fazer é analisar o que está rodando na rede naquela máquina. Dar uma limpada no que está rodando. Systemctl list menos unit menos files menos state igual a enabled. Aqui vai mostrar tudo que está rodando naquela máquina, nos serviços daquela máquina. É identificar aqui e desativar, se for um serviço que não é necessário estar ativado. Netstat -p tuan, ele vai mostrar aqui, por exemplo, está rodando a 9050, o que é? É o Tor, o OBF S4 Proxy, aqui no caso é o OBS que eu estou fazendo a gravação, não sei o que. Aqui está o Tor. Então, dá para identificar, né, o que está rodando naquela rede. SSUAN, por exemplo, que é somente o UDP. Então, somente no caso do AN está rodando 5.3, que é na rede Tor essa questão ali. Ou TAN, que é só TCP, SSTAN. Tudo que está rodando ali. No caso aqui, essa aqui é a bridge. Então, aqui está uma regra do TCP, no caso do tráfego de rede. TCP dump -vv, negando aqui esse acento de exclamação, host, aqui está a bridge, and not LLC, and not ARP, and not ICMP6. No caso aqui está desativado o IPv6 dessa máquina, mas, por exemplo, para ver o tráfego aqui, nesse caso aqui, o roteador pode mandar um router adversement, um router solicitation. E eu não quero que apareça aqui no caso. Está desativado, mas pode aparecer dentro da rede local, no caso. Só na rede local, não tem nada a ver. Então, colocando ali essa configuração, nmap, vou dar um exemplo aqui. Então, vou fazer esse tráfego passar ali, ó, nmap-pn, -n, para não resolver DNS, 4533, esse aqui é o SCAMI do nmap, -st, que é em TCP, -f, são as principais portas a serem escaneadas, -packet3, -vv. Então, ele vai escanear, passou, tranquilo. Se eu for lá em cima, o que acontece? Vai ter escrito aqui, localhost para no caso, o SCAMI do nmap. Então, beleza, apareceu aqui open, estão abertas as portas e tal. Aqui, ó, não aconteceu nada. Por quê? Foi todo pela bridge, pela conexão da rede Tor. Então, não vazou nenhum tráfego. Se eu abrir, por exemplo, o IceCat aqui, ó, abri o IceCat, tranquilo, eu vou digitar aqui, no caso, DuckDuck IP. E vai pesquisar ali. A rede Tor um pouco mais lenta. Aqui aparece o país que está saindo, o endereço IP que está saindo aquela conexão. No caso do IceCat, aqui no caso, o JavaScript é desativado, por isso que a interface fica dessa forma, e é recomendado usar realmente um navegador que tem o foco em privacidade. Cada um tem seu modelo de ameaça. É claro que o Firefox, o Chrome, eles mandam muita telemetria, infelizmente, tem muita telemetria. O Firefox, o Chrome, é claro que tem, é do Google, mas tem muita telemetria ali. O Tor tem menos, e tem muitos outros navegadores que cabem fazer testes, e testes, e testes. Tudo isso que eu estou mostrando aqui é melhor fazer testes antes de fazer qualquer coisa, tem que fazer testes. Então, vou fazer alguns testes aqui, eu coloquei tcpdump -vv, -w, traf, é o nome do pacote .pcap, do arquivo .cap, e aqui está negando LLC, and not ARP, and not ICMP6. Então, vou colocar aqui o nmap rodando, novamente, e vou rodar ele. Aqui vai aparecer o que está sendo capturado, está capturando. Vou cancelar agora, cancelei. Ele recebeu os pacotes ali, vou copiar esse endereço aqui.
E vamos colocar ali, então. É um teste que eu estou fazendo. TCP dump menos NSA menos R, que ele vai read, traf 2.cap pipe WC menos L. 301 capturado. Então, vamos colocar aqui host 301. Ou seja, somente da bridge, no caso do Tor, foi capturado. Só isso que passou ali. Não vazou nenhum outro endereço. Se fizer isso com, por exemplo, mostrando aqui, demonstrando, no caso, não colocando isso aqui e colocando direto NSA, fazendo esse comando aqui, vou abrir o navegador. Vou começar a pesquisar. Como podemos ver, somente o 87 aparece ali. Somente 87, nada vaza, não vaza para outro endereço IP, não sai dessa rede e vai por outro. Sai tudo pela. No caso aqui aparece o 127. Aqui vai aparecer os sockets que estão conectados a essa máquina, mas todos eles estão saindo pela 9050 e 9040. Pelo tráfego de rede fica explícito isso. Você pode copiar qualquer IP aqui que não é da rede e verificar aqui se ele está aqui nessa rede. Pode capturar e verificar. Ah, esse IP aqui, ele está nesse tráfego, não está. Então, está indo pelo túnel, pelo socket do Tor. Então, basicamente o vídeo era isso. Se gostou do vídeo, deixe um like. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até mais.